Boa noite, pessoal. É só esperar uns 5 minutinhos, 5, 10 minutinhos para o pessoal entrar. Quem puder já ir abrindo as câmeras aí. Simone, avisei pro pessoal já só para esperar uns 5 minutinhos para entrar mais gente, tá? Claro, sem problemas, André. Olá, André. E aí, deu tudo certo? Oi, Então, tudo Simone. certo. Olá, tudo bem? Tudo. Vamos esperando um pouquinho, o pessoal vai chegando. É um horário mais cedo, Simone, do que normalmente a gente costuma fazer as nossas reuniões. Então, vamos esperar um pouquinho o pessoal ir chegando e Claro, claro, fica tranquila, Elisandra. aí conseguir Te liberar. me liberar. Deu certo aí para partilhar a tela, André? Deu?
Simone, André, o que vocês acham da gente ir começando, eu ir te apresentando devagarinho, né? O pessoal vai às vezes chegando, não sei quem já chegou, quiser, enfim, abrir a tela, fica à vontade para a gente ir conversando, né? Acho que Simone tem material também para apresentar, mas a gente inicia assim, vou dando primeiro alguns recadinhos. André, se eu esquecer de alguma coisa, tu me ajuda aqui a lembrar, tá? Mas antes da gente, então, começar, só queria avisar, a princípio, hoje seria uma atividade com a Simone Nick e com a Beatriz John dos Santos, mas a Beatriz teve uma questão familiar de saúde importante e não pôde estar conosco. E aí a gente ficou assim, né? Cancelamos ou trocamos o dia, mas aí a gente já tem toda uma programação. Eu falei, não, vamos dar mais tempo para a Simone, que eu sei que tem bastante material também, né? E aí a gente aproveita para conversar, para poder, enfim, discutir. E, e aí, num outro momento, né, que se for possível, a Beatriz retorna, e aí a gente fica também com gostinho de quero mais para a Simone estar conosco aí num outro momento, quem sabe fazendo uma dobradinha aí com o pessoal da Fono ou da Psico, enfim, para a gente pensar, tá? Então, só para avisar vocês, a Simone, então, vai ser privilegiada de ocupar o espaço hoje, Simone, normalmente tão disputado, tá? Mas então, acho que depois, né, André, da questão da jornada, acho que pô, o André também, tu consegue colocar, André, ali de repente no chat os links para as inscrições da nossa jornada, né, que vai trazer a Marie Christine Lasnik nos dias 15 e 16 de agosto, e que a ideia de todos esses profissionais, colegas que trabalham com crianças, com TEA, com avaliação de bebês, de movimentos, que essas atividades, a gente pensando nessa jornada, então, que terão pessoas de outras áreas também do conhecimento e que já com o intuito de ir mobilizando, então, as pessoas que se interessam para que estejam conosco, né, lá no Plaza São Rafael. Lasnik quer ver todo mundo pessoalmente. Enfim, tem a peça que vem de São Paulo, vem a Maria do Rio, a Alicia também de São Paulo, de Campinas, eu acho. Enfim, então temos aí uma turma bem boa, mas todos nós que vamos estar lá, em 2023 foi muito legal, que a gente conheceu vários colegas de outras áreas, então acho que isso que é bem importante da gente estar trocando, né? Não ficarmos só no nosso métier da psico, mas a gente poder circular, como a gente costuma fazer na Horizontes, por várias áreas dos saberes para pensar algumas coisas. Então, vou te apresentar, Simone. Então, a nossa convidada hoje é a Simone Nick, que é fisioterapeuta formada pelo IPA, especialista em fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente, pelo COFITO Abrafim. Se é alguma coisa errada, tu me corrige, tá, Simone? Mestre em pediatria pela URGS. Depois tu nos conta o teu mestrado foi em quê? Dá uma palhinha aí, né, para a gente Pode saber deixar. também. Ela é docente do curso de fisioterapia da Universidade Fevale, do Centro Universitário Metodista IPA, foi, né, até 2020, de 2003 até 2020. É proprietária e responsável técnica pela clínica Kids, uma clínica de fisioterapia neurofuncional pediátrica. Tem formação no conceito neuroevolutivo Bobat, básico e avançados, formação no método reequilíbrio abdominal, RTA, é isso, né, Simone? Isso, E a isso mesmo. formação da avaliação Prestel do General Movements Assessment, né, que a gente conhece aqui, quem estuda na Horizontes, né? Temos a PS aí como a grande representante, então temos alguma familiaridade, mas a Simone, então, tem também essa formação que é bastante importante. E eu não posso deixar de comentar que a Simone é uma querida conhecida da época de colégio, no ensino médio, né? Tão bom a gente se reencontrar na vida adulta, depois de ter crescido, produzido. Então, é um prazer te ter aqui conosco hoje, Simone, tá bom? Passo a palavra para ti, fica à vontade, como tu quiser começar. Eu vou Muito divulgar obrigada, aqui Lisandra. o link Ah, que tu pediu. Aqui está o link tá, manda no chat ali só. da Isso. jornada e vocês podem encontrar tudo através do perfil do Instituto Horizontes.
ali, tá? Obrigada, André. Então, boa noite, gente. Queria dizer, em primeiro lugar, que eu estou muito honrada em participar desse evento. Fiquei muito contente com o convite da Lisandra, por toda essa nossa história, né? E poder a gente se reencontrar nesse momento em áreas afins, né? Trabalhando também com crianças, estudando desenvolvimento infantil. Então, é muito bacana e é sempre muito motivador a gente poder trocar, apesar de assim, a fisioterapia e a psico, né? E a gente intermeia tanto essas áreas que é importante a gente poder ter esse espaço e poder falar um pouco do nosso trabalho e poder também ouvir de vocês e a gente pensar nas relações entre o que a gente faz na nossa prática diária com as crianças e o que vocês vivenciam também aí. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação e aí vou falando um pouquinho mais também o que a gente está. A minha apresentação não está na primeira. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, um segundo. Agora vai. Estão vendo? Acho que está entrando, Simone. Sim, sim. Devagarinho. Não está entrando para a apresentação por algum motivo. Tá aqui para nós na tela, só não está no modo apresentação aquele, que eu acho que tu... Não, eu vi que quando a gente testou deu tudo tão direitinho, mas agora ele não está. Ah, é sempre assim. Quando eu Eu acho boto que tu tem que clicar em algum... Apresenta... Aí, acho que apresentação de slides do começo ali, ver se não é assim. Ops, estou fazendo coisa errada de Não. novo. Estranho. Apresentação de. Quando a gente fez. Apresentação de slides. Peraí, eu vou parar de compartilhar e vou entrar de novo. Quem sabe, acho que tu abre primeiro e depois compartilha, talvez. Não, tem um cantinho bem na tela direita lá, que tem uma coisa tipo uma lupinha. Dá para colocar ali, clicar também, ele abre. Aonde? Bem no Cantinho. canto direito embaixo. Eu estou no carro que estou tentando ver direitinho. Tem ali, ó, onde tem mais e menos para tu rodar. Bem do lado tem tipo como se fosse uma ampulheta. Anotações, aí tem um quadradinho. Aí, por aí, vai indo aí. Ai, peraí. Pronto, Ah, agora não foi. é ali. Ah, agora foi. Foi? Mas Agora foi. né? Foi. Foi. Tá. Meio, mas foi. Desculpa, gente, a confusão. Quando a gente testou foi tudo lindo, né, André? Agora tinha que dar É uma. verdade. Então tá, gente. Então a Lisandra me chamou para a gente conversar um pouquinho sobre as alterações motoras no TEA, que tem sido, nos últimos anos, objeto bastante frequente do nosso estudo e do nosso trabalho na fisioterapia neurofuncional. Ela já me apresentou, como a Lisandra falou, eu trabalho na área da especialidade em fisioterapia neurofuncional há 25 anos. Tenho, nesse período, 17 anos foram dedicados à docência, mas eu sempre mantive o atendimento dos meus pacientes, inicialmente sozinha, né, em consultório, domicílio, e nos últimos anos que eu abri a clínica, né, a Fly Kids. Na formação da docência, a Lisandra pediu para eu comentar um pouco. Meu mestrado é em pediatria. Na época do mestrado, eu acabei estudando questões da paralisia cerebral, que eram, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, pacientes muito mais frequentes, assim, a gente antes não recebia na fisioterapia os pacientes no TEA, isso é algo, assim, dos últimos anos, né, que vem acontecendo. Então, minha área de pesquisa, de estudo, foi muito mais dedicada para as crianças que tinham dificuldades neuromotoras, e aí vem paralisia cerebral, síndromes, enfim, né, diferentes questões. Então, para que se entenda um pouco melhor também, ou
talvez algumas pessoas não saibam, né, porque, enfim, não é algo ainda tão usual. Assim como na medicina, na fisioterapia, a gente também hoje tem especialidades, né? Especialidades relacionadas, que a gente recebe a concessão através de provas de títulos, de todo um certame que leva, né, a possibilidade de ostentar o título. Então, na fisioterapia, a gente tem a especialidade dermatofuncional, ortopedia, enfim, e tem a fisioterapia neurofuncional, que é a especialidade que nós trabalhamos na Fly Kids. Então, hoje, a clínica tem 8 fisioterapeutas, todas especializadas, com as mesmas formações. Somos somente fisioterapeutas, não temos em clínica terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo. A gente atende somente fisioterapia no nosso espaço. Eu sou a responsável técnica, sou a proprietária da clínica, a responsável técnica, faço todas as avaliações, reavaliações, o acompanhamento das crianças, mas todas nós temos a mesma formação dentro da especialidade. E interessante comentar que, assim, a gente tem formação no Bobat, a gente tem várias outras ferramentas de trabalho, eu citei o Bobat ali, que é uma das nossas formações mais importantes, mas hoje tem se preconizado em fisioterapia que a gente trabalhe muito mais com essa ideia da fisioterapia neurofuncional, podendo utilizar diferentes recursos, diferentes métodos, e não mais sendo reconhecida por métodos. Aquele fisioterapeuta só trabalha com Bobat, aquele só trabalha com DMI. Na verdade, a gente tem muitas ferramentas, a gente tem que ser habilitados a saber avaliar de uma forma adequada as dificuldades neurosensoriais das nossas crianças e escolher as melhores ferramentas para poder tratá-los. Então, isso tem sido muito preconizado na nossa área. E como eu estava comentando no começo, nesses 25 anos de trabalho na especialidade, o paciente no TEA não era uma criança frequente, né, no nosso meio. Então, quando vinham e quando a gente atendia esse perfil de paciente, a gente atendia sempre como uma comorbidade de alguma outra questão. Então, a criança tinha uma síndrome, também tinha TEA, tinha paralisia cerebral e também tinha TEA. Quando eles chegavam para fisioterapia, normalmente era com alguma coisa relacionada à marcha em ponta de pés, né? Então, quando o fisioterapeuta estava na equipe das crianças que têm transtorno de espectro autismo, a gente era normalmente o profissional responsável em tratar ali as questões relacionadas à marcha em ponta de pés. E como a gente diz, os últimos 4, 5 anos parece que descobriram a área motora no TEA, né? Uma brincadeira interna, assim, na especialidade, mas começou a se dar uma atenção muito maior para isso, principalmente pela percepção de muitos profissionais que trabalham, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, pessoas que já trabalhavam com essas crianças, começarem a perceber inicialmente uma forte associação, principalmente nas crianças pequenas, dos atrasos motores e a presença do transtorno do espectro do autismo. Então, essas associações hoje já estão bem estudadas, publicadas em artigos e cada vez mais evidentes, assim, na nossa prática diária. Então, o atraso no desenvolvimento é algo que a gente vê com muita frequência aqui na clínica. E o que eu escolhi fazer nesse momento hoje foi mostrar muitas dessas questões para vocês, que é muitas vezes a gente tem recebido crianças aqui, bebês bem pequenos, 1 mesinho, 2 mesinhos, que ainda não tem uma queixa de atraso, que vem por assimetria craniana, por torcicolo congênito, porque os pais, hoje, com o acesso vasto às redes sociais, identificam algum atraso, porque seguem lá um site que alguém está falando que devia estar fazendo uma coisa e não está, e aí procuram o fisioterapeuta neurofuncional. E aí a gente tem uma grande oportunidade, né? Ao receber essa criança, a nossa avaliação nunca é só daquilo que está vindo como queixa da família, né? Claro que aquilo é absolutamente acolhido e respeitado, mas a gente olha para a criança como um todo, com o olhar da intervenção precoce. Então, quem é esse bebê? Como está a reciprocidade? Como está a sustentação visual? Como está a interação com o brinquedo? Como está a interação, dependendo da faixa etária, o que é esperado de repertório, o que ele está fazendo? Então, a gente
acaba indo além daquilo e muitas vezes identificando situações de risco que não eram antes percebidas pelos pais. Até por isso, o atraso motor muitas vezes é um primeiro sinal de alerta, um primeiro sinal de risco para um diagnóstico de autismo no futuro. Então, a gente tem visto isso com muita frequência na nossa prática diária. Crianças que já vêm com diagnóstico, normalmente um pouco maiores, ou bebês que a gente identifica nas nossas avaliações, dificuldades importantes de controle de movimento, atrasos importantes, posturas que a gente vai entender o porquê, mas posturas que não são as esperadas no desenvolvimento típico, postura de mais abandono dos membros, de dificuldade mesmo de erguer o corpo, contração da gravidade, que precisam de muito suporte, de muita facilitação para que o movimento aconteça. Eu separei alguns videozinhos do Practice, só para que vocês possam ter uma ideia, assim, do que a gente vivencia. São pacientes nossos, os rostinhos, eu sei que essa questão do contato visual é super importante, mas como são bebês muito pequenos, a gente não tem autorização de mostrar o rosto, então tem só a questão da movimentação ativa, e aí eu achei importante a gente compartilhar. Esse foi um bebê que veio por assimetria craniana, com um diagnóstico de uma braquicefalia. A gente avalia, mede, identifica essas questões aqui também. Mas como eu disse para vocês, eu sempre faço, aqui só tem trechos, tá? Porque a GMA é uma escala que a gente precisa avaliar por 1 minuto e meio, faz uma filmagem de 1 minuto e meio, no mínimo, para poder identificar realmente uma fração ali do repertório da criança. Claro, eu não ia botar vários vídeos de 1 minuto e meio, então coloquei só um trechinho para que a gente possa identificar. A gente sabe que até a 3ª semana a gente tem um perfil de movimentos gerais. A partir da 3ª semana a gente tem outro perfil, isso vai até ali as 20 semanas de vida do bebê pós-termo, né? E o que hoje, ainda sem validação científica, mas uma associação muito fortemente comprovada já, de que os repertórios pobres nas crianças até 3 meses de vida e os movimentos anormais, os fidgets, que a gente chama, e se vocês têm esse acompanhamento com a Pessia, devem já ter ouvido muito esses termos, os fidgets anormais. Então, identifiquei um repertório pobre, identifiquei fidgets anormais, acende um sinal de alerta, porque algo de errado a gente tem. O recomendado é a gente percebi isso na minha avaliação, eu vou ficar observando isso, preferencialmente semanalmente. Toda semana a gente vai fazer um vídeo desse bebê e vai analisar os movimentos gerais, porque pode ser que melhore, mas pode ser que não, né? E não, a gente hoje tem, para paralisia cerebral, pelo método GMA, a gente tem 99% de possibilidade de diagnóstico de PC até o final do primeiro, segundo, terceiro ano de vida. Ou seja, é padrão ouro hoje, junto com a ressonância magnética, para diagnóstico de paralisia cerebral. É um exame simples, fácil de aplicar, claro, requer treinamento, mas muito fácil de aplicar, e para o TEA é absolutamente promissor. Então, o que a gente tem aí é muito interessante em relação ao que a gente vê de aplicabilidade prática, tá? Esse bebê é um bebê de 3 meses, onde a gente já observa fidgets e com um repertório de fidgets, iniciando ali nos 3 meses os fidgets, mas com um repertório de fidgets mais anormais. É um bebê mais parado, que não se movimenta tanto. A gente está em acompanhamento, ainda não tem um diagnóstico, ele veio por atraso no desenvolvimento, e a gente começa ele em alguns momentos faz uma movimentação mais assincrônica, mas ainda não dá para a gente falar em fidgets normais nessa criança. Esse outro bebê, a gente tem ainda a fase dos writing movements, que é antes dos fidgets, né? Que é quando a gente tem a ideia do pobre repertório. E é um bebê que, nesse recorte, a gente consegue ver, tem um repertório mais pobrinho para essa idade, ele quase não se movimenta, e o recorte é exatamente para identificar isso. Mas, claro, isso vem de uma análise de todo o vídeo, cuidadosa do comportamento da criança, e que a gente precisa tomar cuidado. E essa bebê de 2 meses também tem essa, a gente nem pensa,
ao olhar o vídeo, a gente pensa até que ela tá dormindo, né? Mas ela não tá com o olhinho bem aberto, não sustenta o olhar, agora ela começou a se movimentar. Não sustenta o olhar, não acompanha o brinquedo. Essa é uma menina que a gente avaliou agora, recentemente, um repertório bem pobre e que muito provavelmente a gente tem algum diagnóstico aí a caminho e todos esses bebês estão em intervenção precoce, né? Iniciaram o tratamento já, mas vieram por outros motivos. Isso que eu achei importante reportar, assim, são crianças que vieram por outras questões, e nem, assim, o pediatra achava que nem tinha nada, mas aí a mãe e o pai acharam que tinha alguma coisa e resolveram trazer na FIS, e aí a gente vai fazendo os encaminhamentos, né? E normalmente, quando o que a gente tem visto na nossa prática, a gente tem uma criança com um GMA alterado, que tem, não é só isso, né? Mas a gente percebe dificuldades outras ali, da reciprocidade, da sustentação visual, da interação com o ambiente, atrasos no desenvolvimento motor, a gente encaminha, geralmente a gente tem tido o retorno de algum diagnóstico, né? E eu conversei com a Lisandra sobre a gente falar também das crianças maiores, né? Porque a gente tem um público vasto de crianças maiores hoje em fisioterapia e crianças no TEA. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu sei que o estudo de vocês é bastante destinado aos bebês, mas essas crianças são um público frequente, né? Acho que é importante a gente falar de corpo nessas crianças também. O que a gente observa de atraso nesse perfil de criança? A maioria das vezes o atraso não está em ter ou não o repertório, mas na qualidade de execução desse repertório. Então a criança corre, mas aí a gente olha para essa corrida e pensa, essa corrida é compatível com um par da mesma faixa etária, né, da mesma idade? É o que a gente espera, né, da corrida de uma criança da mesma idade? Esse pulo é um pulo que eu espero para uma criança de 6 anos que tem em relação aos pares, obviamente. Se a gente disser assim, ele pula, pula com os 2 pés. Mas é um pulo que tem a qualidade dos pares da mesma idade, né? E essa qualidade cada vez mais tem chamado a nossa atenção. E a gente vai entender ao longo da nossa conversa qual é a nossa abordagem em relação a isso. Para avaliação, eu falei para vocês da GMA, né? E para avaliação das crianças maiores aqui na clínica, a gente tem utilizado uma escala de avaliação padronizada, que chama TGMD3, ela é validada internacionalmente, mas também é validada no Brasil, e ela é destinada ao público de crianças típicas e também atípicas, e hoje no mundo é essa escala e a Movement ABC, que tem sido mais usada para as crianças no TEA, para avaliar essas questões qualitativas do desempenho motor. Então, aqui na clínica, a gente tem usado mais a versão mais atual da TGM, que que avalia mesmo o desenvolvimento motor grosso, e que a gente só coloquei um exemplo, né? São 13 habilidades da criança que são avaliadas e filmadas, e depois quantificadas de acordo com a qualidade da execução de cada um desses movimentos. Então, de novo, não é se a criança pula num pé só ou não, mas tem vários critérios dentro de cada atividade que são avaliados para que a gente possa identificar se essas crianças têm um movimento esperado, tem atraso, não tem atraso, quanto de atraso, e a gente consegue quantificar isso, principalmente com um olhar mais qualitativo do desempenho. Além disso, além da questão do atraso no desenvolvimento, a gente vê nas crianças maiores muitas alterações posturais e dificuldades com o limiar de fadiga. São crianças que buscam apoios durante as suas atividades, principalmente nas atividades sentadas no chão. Crianças que deitam para brincar, crianças que apoiam a cabeça para brincar, que sentam muito em WV, que é esse sentar com as perninhas viradas assim, e o sentar em WV é sempre uma super discussão nas nossas conversas, porque sim, é uma postura que faz parte do desempenho motor típico da criança, porém, isso é comum lá no primeiro ano de vida e não como uma postura preferencial. Quando ele persevera, quando a criança continua usando essa postura e usa muito no desenvolvimento, de novo, a gente na intervenção precoce
acende uma luzinha, algo errado tem. Nas crianças no TEA, ela é muito comum de ser identificada, a gente já vai entender o porquê, mas normalmente as crianças fazem isso para ter uma base mais alargada, porque não estão gerenciando bem o equilíbrio do tronco, e assim, nessa postura, elas conseguem usar melhor as mãos para brincar. Então, é muito comum a gente observar isso. Então, o sentar em WV acaba sendo uma postura que a gente identifica. Todas essas crianças que eu estou mostrando para vocês são crianças no TEA, tá? Nessa apresentação, e a gente vai entender o que que acontece com esses corpinhos. Então, sentar em W é muito comum, assim como usar outras formas de base muito alargada, né? Quando falo base alargada, criança sentada com as pernas muito abertas, né? E, de novo, a criança deitada para brincar, eles até começam sentados, mas daqui a pouco vão escorregando, e quando vê já estão deitados, ou uma mão tem que estar sempre apoiada, você tem que usar as duas mãos, já não consegue. Aí a criança começa a apresentar desafios de comportamento, começa a apresentar dificuldades com hiperatividade, e a gente põe toda a conta nas questões comportamentais, e às vezes tem uma questão de limiar de fadiga aí envolvida, né? A criança dá um estouro de comportamento porque ela se irrita, porque ela queria brincar, ela queria conseguir fazer alguma coisa, se frustra e acaba atrapalhando outras questões, né? Então, é muito comum a questão do brincar deitado, né? E que eu trouxe aqui algumas imagens para que a gente possa exemplificar. E, de novo, sentar em WV, e vocês podem perceber que isso é em diferentes faixas etárias. A gente tem crianças, aqui a gente atende bebês, crianças e adolescentes. A gente tem alguns adolescentes, mas nosso principal público é formado por bebês e crianças, né? Então, quando a gente fala nesse perfil de criança que tem atraso de desenvolvimento motor, que tem questões posturais importantes, que tem a questão do baixo limiar de fadiga, quais são os impactos, né? Como é que a gente consegue triangular bem o olhar se o custo para me manter sentado é muito alto, se é difícil para mim erguer a postura para conseguir elevar a cabeça e sustentar o olhar? Como é que ela vai intencionar a comunicação, né? Não nem falar de fala, mas querer comunicar se ela não consegue olhar adequadamente, sustentar o olhar para aquilo que ela está interagindo. Como brincar, né? Como usar as duas mãos e ser eficiente enquanto brinca, né? Conseguir montar, conseguir equilibrar peças de uma forma adequada. Como desenvolver o planejamento motor? Se a gente pensar que o planejamento motor é algo muito mais complexo, se eu ainda tem dificuldades em sustentar o meu corpinho, como é que eu vou dar conta de integrar todas as informações do ambiente para conseguir devolver para o meio uma função prática, né? Uma funcionalidade? Como usar bem as mãos, como conseguir parar o corpo? Isso é uma coisa que a gente fala muito, assim, as crianças têm agitação motora, né? Então, é muito comum como uma característica das nossas crianças, em alguns perfis de crianças, tem várias, tudo que eu estou falando tem várias questões envolvidas, não é só o motor, obviamente, né? A gente fala de TEA, a gente está sempre falando de um quebra-cabeças mesmo, como mostra o logotipo da condição, que tem ali várias questões envolvidas no espectro. Então, a gente sabe que também tem questões sensoriais, também tem questões comportamentais, mas a questão da agitação motora, muitas vezes, ela está associada a um corpinho que não sustenta bem a postura. Eu sempre falo como exemplo da nossa vida adulta, né? Quando a gente vai assistir uma palestra, que é muito demorada, e por mais que a gente esteja motivado, interessado, chega uma hora que a gente começa, né? E senta para um lado, senta para o outro, escorrega na cadeira, puxa a perna, encosta de um lado, apoia aqui, né? Porque vai dando uma coisa que parece que o corpo não está conseguindo se manter mais naquela postura. O nosso limiar é um limiar típico, o limiar da criança que tem alterações motoras relacionadas ao TEA, a gente vai ter um limiar muito mais baixo. Então, levantar e se movimentar acaba sendo uma alternativa para eu conseguir ativar o meu corpo, conseguir me sentir melhor em relação àquilo. Também, um outro exemplo que eu dou para entender o quanto estar em movimento tem um custo mais baixo do que ficar parado. A mãe, ou o pai, quando vai ninar o seu bebê, se a gente diz, ó, fica parado, não pode balançar até ele dormir. Ficar parado com o bebê no colo vai deixar a gente muito mais cansado do que
se a gente puder balançar e colocar o peso de uma perna para outra. Então, manter a atividade de contração no corpo tem um custo muito mais alto do que poder se movimentar. Então, o movimento muitas vezes aparece como agitação motora, que também é forma de regulação, que também tem a questão do TDAH associado, enfim, mas é algo que a gente precisa também pensar quando está lidando com esse perfil de criança. E como aprender, né? Que é essa questão toda relacionada à cognição. A gente tem estudado muito essa pirâmide de aprendizagem, né? E complementando o raciocínio que a gente está fazendo, entendendo que para que a gente possa ter aprendizagens mais complexas, né? Para que a gente possa falar, para que a gente possa se relacionar cognitivamente, para que a gente possa desenvolver emoções, a gente tem. Eu acho que alguém sem querer ligou risco, né? A gente precisa pensar que na base dessa pirâmide de aprendizagem, a gente tem as informações sensório-motoras. Toda e qualquer criança descobre o mundo através do corpo, através dos estímulos sensoriais e através da vivência motora. Então, para que eu possa ter aprendizagens mais complexas, entender a estruturação espaço-temporal, noções de esquema corporal. Eu preciso vivenciar o meu corpo. A gente não pega uma criança, um bebê, senta na frente e explica, olha só, aqui é em cima, aqui é embaixo. Não, né? Isso é dentro, isso é fora. A criança aprende isso vivenciando o seu corpo, vivenciando sensorialmente e vivenciando através do movimento. Então, entender que se eu tenho um corpo que ainda não está organizado, que ainda tem lacunas, a gente poder construir habilidades mais complexas do ponto de vista neuroevolutivo é muito mais desafiador. Então, saber identificar essas dificuldades, valorizar, intervir no tempo certo, pode fazer uma diferença bastante significativa no tratamento das nossas crianças. Ao que tudo isso está relacionado? Por que as crianças têm baixo limiar de fadiga? Por que as crianças no TEA têm alterações posturais e atraso no desenvolvimento? Atualmente, a partir do que a gente tem de estudos, a principal característica relacionada a essas questões, é a hipotonia. Então, não sei se todos já ouviram falar, mas eu vou explicar, porque fica fácil da gente compreender, assim, o que é essa tal hipotonia e relacionar com o que a gente vinha falando até agora, tá? Para entender hipotonia, a gente tem que entender o que é tônus. De novo, isso vem aparecendo nos estudos, eu vou mostrar alguns aqui para vocês, mas rapidamente, porque inicialmente eu tinha feito uma fala para caber na metade da reunião, né? E aí hoje ainda tentei enxertar mais alguma coisinha, mas não ia dar tempo, porque eu também tive o dia todo de trabalho, mas vou comentar algumas coisas para vocês sobre isso. Então, para entender a hipotonia, que é uma característica hoje presente em cerca de 59% a 70% das crianças no TEA, a gente tem que entender o que é tônus. De 50% a 79% das crianças no TEA, a gente tem que entender o que é tônus. Tônus é um estado, a gente faz muita confusão com a força, né? Ah, eu vou na academia para melhorar o tônus. Na verdade, são conceitos que se relacionam, mas são coisas diferentes. O tônus é um estado de prontidão da nossa musculatura. É um tanto de tensão basal que todos os músculos do nosso corpo têm para se manter ativos contra a ação da gravidade. E isso é determinado pelo nosso sistema nervoso central. Independe do quão forte ou fraco eu seja. Todos nós temos uma atividade tônica presente em toda a nossa musculatura estriada, face, membros, tronco, que mantém um tanto, mesmo dormindo, e é quando a gente melhor observa, é no repouso que a gente melhor observa o tônus basal de uma pessoa, a gente sempre vai ter um tanto de atividade elétrica, um estado de contração basal, que é a noção de tenso e relaxado. Quando que a gente percebe essa questão do tônus, que é involuntário, não é algo que a gente torna consciente, com muita frequência no adulto. Quando a gente termina um dia muito estressante, muito cansativo e tá com aquela dor na cervical ali, eu fiquei dolorido o dia inteiro, mas nem fiz nada que pudesse. Permaneceu tenso por diferentes motivos o dia todo e o teu tônus naquela região, por questões emocionais, se manteve excessivamente ativado. Então,
tônus é isso, é um tanto de atividade de contração muscular basal em toda a musculatura do nosso corpo, que é muito influenciada pelas emoções, não é foco da nossa fala de hoje, mas absolutamente influenciada por várias outras questões, por estímulos interoceptivos, por estímulos exteroceptivos. Então, a gente tem muitas coisas aí relacionadas para poder falar de tônus. Então, as pessoas típicas, a grande maioria das pessoas típicas, tem um tônus eutônico, que é um tônus que varia, aumenta e diminui de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, eu vou dormir, esse tônus diminui, eu relaxo. Eu acordo, saio correndo para trabalhar, esse tônus aumenta um pouco, mas sempre dentro de limiares de tensão basal considerados típicos. Algumas pessoas podem ter um tônus um pouco acima disso e outras pessoas um tônus um pouco abaixo. Quando esse tônus é mais baixo, esse tônus basal, a gente chama de hipotonia ou baixo tônus. De uma forma muito prática, são crianças mais molinhas, crianças mais flácidazinhas, têm um corpo um pouco mais molinho, consequentemente, com mais dificuldade de ativar contração da gravidade, tem um custo mais alto de contrair contração da gravidade. A hipotonia pode acontecer por uma lesão neurológica, pode, mas também pode acontecer de forma idiopática, né? Então, a gente tem crianças que têm um diagnóstico chamado hipotonia benigna da infância, que tem um bom prognóstico e que é mais ou menos como funciona a hipotonia no TEA. Até hoje, a gente vem acompanhando isso, né? Até hoje a gente não tem, assim como não tem para o diagnóstico, uma explicação neurofisiológica do porquê da ocorrência de hipotonia no TEA. Então, a gente sabe que ela aparece muito frequentemente associada, muito provavelmente relacionada aos mecanismos neurofisiológicos associados ao TEA, porque as causas da hipotonia são relacionadas às mesmas áreas cerebrais que causam o TEA, então a gente tem aí provavelmente uma relação importante de função, né? E o que a gente observa é isso, uma diminuição de tônus basal no repouso, e os estudos apontando que 50% a 79% das nossas crianças têm algum grau de hipotonia. É um tônus baixinho que pode variar, a gente tem uma escala de avaliação, em seguida eu vou mostrar para vocês, que gradua de leve, moderado a grave ali, esse baixo tônus, mas o mais importante é a gente entender os impactos dessa característica no corpinho da criança. Então, como eu tinha dito para vocês, a gente faz muita confusão entre os conceitos de hipotonia e força, e o que a gente precisa, mas são conceitos diferentes, porque força é uma propriedade do músculo e hipotonia é uma questão do sistema nervoso central sobre os nossos músculos. Então, são conceitos diferentes, mas que se relacionam. Quando a gente vai tratar uma criança hipotônica, a gente precisa entender que essa criança vai ter mais dificuldade em ganhar força, mais dificuldade com a coordenação, com as reações de equilíbrio, com a sustentação postural. E que, através da melhora da força muscular, eu posso adequar esse tônus, melhorar essa condição tônica dessa criança para ela conseguir responder para o meio de forma mais eficiente. Então, é muito baseado nesse conceito que a gente tem grande parte do nosso trabalho. Então, a gente sabe hoje, né, como resultados de estudos que vêm sendo publicados, que a hipotonia, ela afeta o desenvolvimento motor de forma ampla, como eu tinha dito, diminuindo a força muscular, com forte impacto na aquisição da coordenação, ampla e fina, importante, porque às vezes o que mais grita aos olhos do terapeuta é a dificuldade ali em recortar, é a dificuldade em segurar o lápis, mas como é que essa criança está conseguindo ficar sentada? Qual o custo que ela tem? Como é que é essa cadeira? O pezinho está apoiado no chão? Ela não está perdendo o equilíbrio toda hora? A coordenação motora fina, ela depende da coordenação motora ampla. A gente só tem no desenvolvimento motor humano uma boa coordenação motora fina se eu já tenho uma coordenação motora ampla mais madura. E esse entendimento nos leva a pensar nessas relações com a hipotonia. Então, também, outra questão, esse é um artigo bem impactante, assim, de 2020 na área, que desde os primeiros meses de vida, crianças que têm uma diminuição do repertório motor, que envolve presença de movimentos monótonos e posturas atípicas, têm sido apontadas, esses fatores têm sido apontados como preditores de risco para disfunções cognitivas, transtornos de desenvolvimento da coordenação, síndromes e diagnósticos de TEA, que vem bem de encontro com aquilo que a gente está conversando em relação à intervenção precoce nos bebês, né?
Além disso, a gente tem visto alguns exemplos só de estudos, né, que sugerem que a hipotonia é um sinal que atende a critérios de consistência e confiabilidade para o reconhecimento precoce e a avaliação do neurodesenvolvimento para um diagnóstico de autismo, ou seja, saber identificar as características que levam ao entendimento da presença do hipotônus, da presença da hipotonia, pode ser um sinal de que a gente tem um diagnóstico mais adiante relacionado ao TEA. Então, a gente tem também esse estudo de 2017, mostrando que bebês de 2 a 5 meses tiveram de forma associadas de forma significativa a presença de hipotonia persistente com o diagnóstico de TEA. E aí, de novo, né, às vezes o bebê pequeno, quando tem baixo tônus, muitas coisas podem acontecer a partir daí. Nada, por isso que a intervenção precoce é tão importante. Então, tem hipotonia, pode ser porque foi prematuro, pode ser, dependendo da história de risco, que tem uma lesão neurológica, pode ser que tenha uma síndrome, pode ser que tenha uma distrofia, pode ser que seja uma paralisia cerebral, podem ser várias, pode ser uma questão cognitiva, podem ser várias coisas. Então, é um bebê que sempre vai ter indicação de intervenção precoce, essa criança que tem hipotonia presente no seu desenvolvimento. Eu não vou mostrar toda essa tabela, mas só para que vocês saibam, existe uma tabela de classificação dessa hipotonia, nem a maioria das nossas crianças no TEA fica dentro dessa classificação de moderado, que é quando o baixo tônus ele é mais proximal. São crianças que se movimentam, mas tem um baixo tônus muito relacionado à musculatura de tronco, né? E os principais impactos, como eu tinha comentado com vocês, envolvem a coordenação, a postura, o equilíbrio estático e dinâmico, o ritmo, a fluidez do movimento e a funcionalidade, que são as praxias, né? A gente tem muitas crianças dispráxicas com diagnóstico de somatodispraxia no TEA, que tem dificuldade de planejar, né, tanto de ideação quanto planejamento de execução de movimentos, e e muitas dessas crianças vêm para fisioterapia, né, e por quê? Porque precisam de corpo para poder fazer função, né, precisam de sustentação corporal para poder treinar a função. Então, muitos terapeutas ocupacionais hoje mandam os pacientes para que a gente possa trabalhar essa questão corporal para que eles possam lá, depois na TO, trabalhar a praxia, né, que é algo que a gente vai comentar um pouco depois. Então, os principais impactos da hipotonia envolvem a qualidade do desempenho motor. São crianças que vão conseguir ir evoluindo, adquirindo etapas do desenvolvimento, mas sempre com impactos qualitativos no desempenho. Uma outra questão importante aqui da gente comentar, deixa eu puxar que eu tô com o meu vídeo em cima aqui do videozinho que eu vou mostrar, da gente comentar, que é mais técnica, assim, mas eu vou falar de um jeito muito simples para vocês, porque isso é muito, muito, muito comum nas crianças maiores no TEA, que é a função do pulo com os 2 pés, né? Pular com 2 pés é um marco motor importante, relacionado ao desfraude, relacionado a uma série de questões aí de controle pélvico, abdominal da criança, então é sempre um marco motor que a gente olha com cuidado. Na hipotonia, a gente vai ter um impacto importante num tipo de contração muscular que chama excêntrica, que é aquela habilidade que a gente tem enquanto está agachando. Qualquer um de nós, se a gente for agachar, o músculo ali extensor do joelho, ele vai estender enquanto contrai, porque se ele só estender, a gente despenca no chão. Então, a gente vai conseguir descer devagarinho, porque ele faz um tipo de contração muito mais elaborada. E essa contração mais elaborada é muito difícil para quem tem hipotonia. E por isso que acaba sendo um marco motor tão complicado para as crianças no TEA e algo que a gente vai trabalhar muito também na fisioterapia. A gente também tem estudos falando dos impactos da hipotonia no freio inibitório, né? As dificuldades na qualidade de desempenho motor podem ter dificuldades, podem impactar dificuldades da criança de conseguir ter mais controle inibitório de comportamentos, de questões de movimento mesmo, e a gente tem essa relação. A nossa avaliação ela é sempre muito detalhada, né? Ela sempre parte de uma entrevista com familiares e cuidadores. A gente tem um momento de inspeção, palpação, observação dos padrões de postura e movimentos, observa todas as habilidades motoras de acordo com a faixa etária da criança e sempre associa uma escala de avaliação motora padronizada, dependendo da idade, para que possa ter um retorno mais objetivo do que
está acontecendo. Os impactos posturais são muito importantes. A gente recebe adolescentes no TEA e a gente tem visto também em estudos uma frequência muito aumentada de escolioses, né? A gente observa crianças no TEA com escoliose quando crescem, e isso muito relacionado ao baixo tônus, só que isso antigamente não era visto, então eles cresceram sem tratamento e a gente acaba tendo mais alterações posturais, mais encurtamentos, mais deformidades de coluna, dificuldades com mobilidade da pelve, muito relacionadas. Comum, a gente vê crianças que sentam a gente chama de retroversão da pelve, mas sentam lá atrás no sacro, ó, com esse aumento da curva cifótica da coluna, por dificuldade de manter uma postura mais ereta. Crianças que sentam sempre com apoio da mãozinha e a gente vai ver as escápulas voando lá nas costinhas, né? Por dificuldade de... a contração mesmo de tensão daquela musculatura estabilizadora da escápula. A gente vê com muita frequência os joelhinhos aproximados, assim, que chama joelhos valgos, né? O nome técnico, mas essa é muito comum na hipotonia. Eu brinco que é um pacotinho postural que a gente identifica o valgismo tanto de joelhos como tornozelos, e que se não é tratado, gente, isso com o crescimento dói, é desconfortável, pode gerar alterações articulares nessas crianças quando eles ficam adolescentes, dificuldades outras que a gente pode prevenir com intervenção, tá? Então, de novo, ali o joelhinho valgo, o aumento das curvas da coluna, né? A gente tem ali o aumento da lordose lombar, aqui, de novo, a dificuldade com o alinhamento dos membros inferiores, os pezinhos desabados, né? E os pés planos são muito comuns nas crianças com hipotonia. E, de novo, isso se evolui para uma deformidade, é só com cirurgia que a gente consegue resolver, então é importante a intervenção, entendendo que a intervenção envolve o gerenciamento da hipotonia. Essa primeira foto é a imagem de uma criança que tem um tronco já bem rodado e que iniciou um quadro de escoliose ainda pequeno, então a gente tem aqui uma situação importante, é uma criança no TEA, e uma questão importante relacionada ao baixo tônus, que precisa ser identificada. Dificuldades com a estabilização da caixa torácica para conseguir ativar melhor o abdominal, então a gente vê troncos com sinais de compensação mesmo torácica, pela dificuldade mesmo em sustentar o corpinho. Mais algumas fotos de postura, encurtamentos de membro inferior, que a gente vê apresentado. Então, diante disso, o que é importante, né? Observar como a criança se movimenta, como ela brinca e manuseia o brinquedo, observar desalinhamentos posturais. A gente tem vários parceiros de outras áreas, psicólogos, médicos psiquiatras, fonoaudiólogos, que desde que a gente começou a trabalhar mais juntos, começaram a tirar a camiseta também das crianças em terapia, a olhar a postura, me mandam foto da criança sentada, o que tu acha, Simone, né? Dos maiorzinhos. E os bebês a gente já tem por hábito, assim, quando identifica, independente do profissional que recebe, fazer a avaliação com a físio, né? Então, os desalinhamentos posturais, os padrões motores predominantes da criança, em pé, sentada, deitada, a ativação muscular e as compensações que essa criança faz, e aí a questão do custo, que é algo que a gente vem valorizando muito, principalmente nas crianças maiores. Que custo tem gerenciar esse corpo e quais os impactos desse custo nas outras habilidades, né? Nas outras aprendizagens da criança, no comportamento, na cognição, na fala, né? O que o corpo ainda rouba, que energia que o corpo ainda rouba dessa criança para que ela possa evoluir em relação a outras demandas. A gente observa a presença de estereotipias, a adequação do tônus ajuda muito na diminuição das estereotipias, observa as dificuldades de modulação sensorial, que são muito importantes, e é a importância da parceria com a TO. Então, no trabalho, para a gente falar do trabalho da fisioterapia neurofuncional, a gente precisaria de um outro momento, assim, né, para poder realmente falar sobre isso com mais detalhes, mas
Aqui na clínica, a nossa base de raciocínio é o conceito Bobat, que está muito relacionado à vivência corporal, né? E à vivência do repertório de movimentos esperados para a criança. Então, a gente trabalha muito baseado nisso, trabalha muito baseada na ideia do aprendizado motor, o aprendizado motor com qualidade, que gere um baixo custo para a criança, independente do tipo tônico, nesse caso, nas crianças com baixo tônus. E essa adequação do tônus, voltada principalmente para os grupos musculares mais tônicos, que são os de sustentação, são os do tronco, cintura escapular, pelve, abdômen, costas, a gente tem como um dos principais objetivos de trabalho da fisioterapia neurofuncional. Tem só algumas imagens de alguns manuseios do Bobat que a gente realiza com algumas das nossas crianças, buscando essa ideia de vivência, de fortalecimento, de um trabalho que busque a recuperação da funcionalidade e prepare essa criança para um melhor desempenho. Alguns resultados de antes e depois de período de intervenção, essa criança tinha feito um período de intervenção mais intensiva, e a gente observa uma sustentação postural muito mais, menos custosa, né? Uma criança que consegue manter uma postura com mais eficiência, agora ele não tem o apoio das mãos, a coluna está ereta. Esse menino em especial teve um impacto no comportamento muito significativo, a equipe ficou muito impressionada com o quanto ele regulou, se organizou, ele começou a comunicar melhor depois que a gente fez um trabalho motor mais intensivo. Aqui também algumas fotinhos de antes e depois de trabalhos, né, da criança antes não conseguir pular. Mas é assim, aqui eu estou mostrando para vocês impactos do trabalho motor no motor. Mas na nossa prática, a gente está sempre vinculada às equipes de trabalho, né? E buscando identificar que impactos o nosso trabalho está tendo nas outras áreas do desenvolvimento da criança. Então, isso é muito importante para a gente na fisioterapia. Então, eu quero melhorar a qualidade do desempenho motor porque eu quero melhorar. Por que não adianta a gente só melhorar? Ele melhorou, mas ele não vai conseguir sustentar essa melhora motora se ele não tiver um impacto nas funções executivas. A gente está falando de uma disfunção, de uma inadequação das funções executivas. Então, se eu não tiver esse novo corpo integrado a um outro repertório de comportamento sensorial, emocional, comportamental, a gente não vai ter sustentação de ganhos. Então, a gente fica ali chovendo no molhado, né? É importante a gente falar sobre isso e entender que esse impacto no motor precisa repercutir, generalizar para as outras áreas do desenvolvimento. Então, também aqui mostrando algumas coisas de melhora de desempenho, de crianças que tiveram melhor, é a mesma criança antes e depois, né, com o trabalho da físio, a gente tendo o incremento na força, né, na função motora. Então, para nós aqui, a gente não atende só TEA, a gente tem crianças na fisioterapia neurofuncional de diferentes condições clínicas, mas a gente tem um público muito, hoje na Fly Kids a gente tem 80% de crianças, nossas crianças são crianças no TEA, a gente está com um público bem grande, assim, de crianças mesmo. Então, por isso temos estudado tanto sobre isso e nos debruçado tanto sobre isso. A importância do trabalho em equipe interdisciplinar é fundamental e a importância de reavaliar constantemente também. Então, só para mostrar um pouquinho do nosso espaço, a Fly Kids fica aqui no bairro Petrópolis, é um andar que a gente tem da clínica. Se quem quiser nos acompanhar no Instagram, aqui tem um QR Code, ou então é só também, deixa eu parar de compartilhar, procurar por Fly Kids Poa, que a gente tem o nosso Insta ali para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu acelerei um pouquinho porque eu vi a hora e me assustei. Disse, gente, fiquei falando por muito tempo. Viu como não ia dar certo duas, hein, Lê? Então é isso. Simone, olha, fantástico aqui, já não tem 1 milhão de coisas aqui para que a gente conversar. Que bom que a gente teve mais tempo, porque eu acho que realmente ia apertar muito e vale muito a pena a gente escutar, assim, né? Algumas coisas que a gente já vem
estudando né, enfim, com a peça, com outros colegas, mas muitas coisas também, novidades. E então, assim, eu vou me segurar um pouquinho, vamos ver o que o pessoal, quem está aí, quer comentar. Tem bastante gente que tá, né, trabalha aqui conosco, então vamos ver o que o pessoal pensou, o que ficou de dúvidas. Eu fiz uma apresentação, assim, eu falei isso para a Lisandra quando ela me fez o convite, né? Uma apresentação toda voltada para o nosso trabalho como fisioterapia. Como é que funciona a gestão do comportamento aqui na clínica, né? A gestão do comportamento de cada uma das crianças é a que a criança faz. Então, a gente tem muito frequentemente aqui a presença dos profissionais da psicologia, da psicopedagogia, seja online, com um fonezinho de ouvido na terapeuta, seja presencialmente. Hoje mesmo a gente teve à tarde com uma supervisora de uma das crianças aqui. Então, a gente não tem assim a adesão a uma metodologia específica de gestão de comportamento. A gente trabalha com aquilo que a criança, a forma que a criança está sendo tratada, né? E aí a gente, todas nós temos algumas formações para nos ajudar com esse trabalho, mas a gente tem muito fortemente o suporte do profissional do gerenciamento de comportamento. Que bom. Manuela? Parei que eu tô me achando aqui no celular. Estamos te ouvindo. Simone, é um prazer te conhecer. Eu sou a Manuela, sou Prazer, fono Manuela. da Horizontes. Tão bom te ouvir. E assim, eu fiquei remetendo assim a Jaque, que está aqui comigo, a gente já está formadas há 20 anos, o quanto a fono e a físio sempre se integraram de alguma forma muito forte, né? Eu acho que as outras áreas, psicopedagogia, acaba se integrando mais de um tempo mais recente para cá, mas eu e a Jaque, a gente é muito de bater na tecla que a fala só vem, né, quando este corpo está minimamente organizado. E a gente entende que a fala é o ato motor mais rebuscado que a gente tem. Então, assim, é muito difícil a gente também poder passar isso para os pais quando nos procuram, que muitas vezes o trabalho é fundamental com vocês da físio para depois, né, ou concomitante as coisas acontecerem Exato, com essa criança na fala. Então, assim, exatamente. que bom. Eu quero te ouvir um pouco com isso, assim, né? Tu tem essa vivência com outros profissionais. Se tu escuta isso também, né? Deles. Muito fortemente, Manuela, muito forte. A gente tem muito, hoje, que também foi algo que nos últimos anos nos surpreendeu, né? Como eu disse para vocês, nesses anos todos, receber pacientes no TEA foi algo novo. A gente vem recebendo cada vez mais pacientes encaminhados por fonoaudiólogos, que recebem as crianças, diagnóstico de TEA, o médico faz o encaminhamento básico ali, vai para a fono, e a fono avalia e diz, não vai dar para começar o tratamento, se não iniciar paralelamente ou faz primeiro um período de físio, vamos investir na físio para depois a gente iniciar uma intervenção de fala, porque a criança não imita, a criança não consegue organizar o corpo minimamente para conseguir intencionar comunicar, né? Então a gente tem tido sim uma frequência muito grande e tem trabalhado muito em parceria com fonos aí de Porto Alegre, e tem também uma, que daí também abre um outro leque para fala longa, né? Mas a gente tem recebido pacientes de crianças que já falam, que vocês devem ter esse repertório, mas falam com a voz muito baixinha, não conseguem, ou falam às vezes um repertório de palavras assim, pequeno, né? Crianças até, a gente tem um paciente aqui veio já com lesão de corda vocal porque ele não conseguia produzir a vozeação de uma forma adequada. Uma criança no TEA, atraso, começou a falar, e aí entram as estereotipias vocais, as coisas todas, e uma sobrecarga muito grande na musculatura que produz a fala. E a gente começou a usar um dos recursos que a gente tem, que chama o método reequilíbrio tóraco-abdominal, que ali na minha apresentação eu cito, que vem sendo, um recurso da fisioterapia, um recurso de terapia manual mesmo, da fisioterapia, que a gente usa para muitas outras coisas e que começou a usar nas crianças no TEA e começou a ver impactos muito interessantes, mas que nada mais é do que a gente ajudar a distensionar essa musculatura para conseguir ativar melhor o diafragma
e, consequentemente, melhorar a vozeação. Porque, até para as pessoas que, né, foram, obviamente, né, que sabem isso, mas a gente fala durante a expiração. Para que eu consiga produzir fala, eu tenho que ter uma coluna de ar suficiente para isso. E para que isso aconteça, eu preciso de uma incursão do diafragma, uma amplitude de movimentação do diafragma que seja suficiente para gerar essa coluna de ar. E as nossas crianças que têm dificuldades com a ativação da musculatura abdominal, que têm um tônus baixinho, que sentam com a pelve lá atrás e amassam o diafragma, não conseguem deixar ele fazer essa incursão, ombros lá na orelha, né, de pendurados, muita compensação para se manter, ou escrevem com cheios de compensação porque tem um tônus baixo e não conseguem ativar bem essa musculatura. Essa tensão toda sobrecarrega também a musculatura vocal, impede uma boa incursão do diafragma. Então, não só para os pequenininhos que a gente está pensando em trabalhar a intenção comunicativa e melhorar o motor para impactar isso, os grandes, quando começam a falar, também tem essas questões e que tem uma resposta muito bacana ao trabalho, sabe? Quando a gente chega a fazer, em alguns casos, aqui na clínica a gente é só físio, mas a gente recebe muitas visitas e por isso que eu quis montar um espaço só de físio, né? Porque a gente pode se relacionar com profissionais de diferentes linhas, de diferentes lugares. Então, a gente faz algumas fases de tratamento de físio e fono, que daí a fono vem aqui, ou a gente vai na sala da fono e faz trabalhos associados. Enquanto a criança está sendo trabalhada a produzir um som, a gente está executando ali uma técnica de terapia manual que facilita a incursão do diafragma, que melhora a postura, que distensiona a musculatura. Então, tem várias coisas acontecendo, sendo estudadas. Então, é tudo muito efervescente no TEA, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque assim como tem coisas que são legais, que a gente está vendo que são seriamente estudadas, que tem resultado, tem coisas que a gente fica, meu Jesus, né? O que é isso que estão inventando agora? Então, a gente aqui tem muito cuidado em trabalhar com coisas que realmente vêm de fontes seguras, que estão sendo estudadas, que estão... e experimentar para a gente ver. Quando faz sentido, vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente tem investido muito em realmente informações que nos auxiliem nisso aí. Não sei se eu te respondi, Manuela, mas era mais ou menos Não, essa. excelente. E tu vai falando assim, e faz muito sentido com a nosso estudo com a Lasnik, porque por mais que ela seja uma psicanalista, ela que nos alertou sobre as questões corporais, né, a serem observadas em crianças, ou com risco de TEA, ou que já com diagnóstico. E quando tu fala isso da voz, eu lembro muito quando ela falava, né, lá no início dos nossos estudos com ela, do tônus pneumático, né, que é essa força que a criança faz para que essa voz saia, né, de alguma forma. Exatamente, exatamente. em- Porque Então, quando o tônus assim, é baixo, é claro, vai ficando técnico o papo, né? Mas eu não vou deixar acontecer isso, senão vocês não vão me aguentar. Vão começar a se sacudir na cadeira. Mas quando o tônus é baixo, se cria uma pressão negativa intrapulmonar que faz com que o pulmão dê sabe, como se fizesse um vácuo, sabe? Claro, não é, gente, não é uma coisa assim que faz a criança parar de respirar, claro que não. Mas faz uhum, muda a tensão, a pressão intrapleural ali, e aí faz uma coisa, e aí fica muito mais difícil mobilizar a caixa torácica, expandir a caixa torácica para produzir ar. Então, o tônus uhum. baixinho atrapalha até essa relação de pressão mesmo intrapulmonar, que atrapalha a fala. Então, se a gente não olha para essas coisas todas, acaba que, bom, de que forma eu posso ajudar? Tem várias formas, né, da gente pelo menos tentar. Vai funcionar ou não? Depende, criança para criança, elas são únicas, elas respondem de forma única. Então, a gente tem que tentar avaliar de forma adequada, entender o que está acontecendo e experimentar coisas que Por possam isso ajudar. a questão da transdisciplinaridade, né? Porque assim, eu Exato, acho que exato. as outras áreas estão muito mais atentas a isso que tu diz do que os neuros, porque eu não sei se os neuros encaminham para físio, porque assim, quando tem essa coisa de fala, o que Pouquíssimos, que eles mano. falam? Método prompt, né, da fono, que é Exato. de treino articulatório, e a coisa não é aqui, a coisa está em outro lugar, Está né? muito distante dali, né? Às vezes são poucos os que, na verdade, vão precisar, às vezes, desse perfil de intervenção. Alguns precisam, mas são poucos. Pois Então, é. tem muita coisa antes para a gente olhar. E realmente, os médicos já têm alguns, sabe? Que
estão mais antenados sim. para essas coisas, mas ainda é muito complicado ainda, principalmente aqui no sul. A gente vê muito mais forte sudeste ali, até Curitiba, até Floripa. Floripa já tem um olhar, os médicos têm uma outra, né? Aqui no sul a coisa é mais, né? Devagarinha, É mais mas tá difícil. indo, tá andando. É. Que bom, muito Simone, obrigada, adorei. Assim, tô amando te ouvir. Obrigada, Manuela. Simone, acho que isso que a Manuela trouxe, né? Na verdade, as nossas informações, muitas vezes, do corpo, vêm pela psicanalista e não por outras áreas, porque eu acho que é isso, né? Como tu diz assim, também o TEA para ti foi um surgimento de um tempo, vamos dizer assim, bem mais recente. E para nós, né, ontem mesmo a Lazinha fez uma live, ela já falou isso 1000 vezes, mas eu já não lembrava, que ela disse, eu resisti por 10 anos, né? Com a história do corpo, eu dizia, a pessoa dizia, tá, mas não tem nada a ver com isso, eu sou psicanalista, né? E acho que, bom, e aí ela conta sempre isso muito tranquilamente, dizendo, eu levei muito tempo até que eu comecei a olhar e aquilo, de alguma maneira, começa a fazer sentido, né? E acho que tem sempre, né? A gente que é da psicanálise, o Freud escreve uma das obras que muitos aqui conhecem, tu não conhece, né, que é o Ego e o Id, né? O Roaldo conhece bastante, Roaldo, me corrija aí se eu não estiver errada, onde ele vai dizer que o ego começa, esse desenvolvimento emocional de alguma forma, pelo corpo, a gente que não ouviu, ou não quis entender, ou não ouviu o suficiente, né? E acho que é isso que tu traz, assim, tu estava falando e os pacientes vão vindo na cabeça da gente, né? As posturas, os apoios, e o quanto fica impossível, como, né, várias, tanto a Lasnik quanto a Pécia, como outros colegas também da área do corpo nos dizem, fica impossível para uma criança estar disponível para o contato humano se ela precisa o tempo todo tentar não se desmontar ou não se Exatamente. desagregar. Ela precisa se Perfeito. movimentar para poder sentir que o corpo está existindo. Então, que disponibilidade ela tem para o contato com o outro, né? Exatamente. É da ordem do impossível, não tem como fazer as Exatamente. duas coisas, né? É claro que a gente acaba, né, daqui a pouco chegando esses tratamentos em paralelo, vai para físio, vai para TO, dependendo do, né, do que está mais ali, vai para psicólogo, para fono, vendo as necessidades, mas não tem como a gente, né? Às vezes os pais, não, quem sabe trata um pouquinho primeiro com a psico, depois eu vou para. Não, né? Não dá. A coisa, se não for junto, não vai Exato. adiante, né? Não funciona, né? Exatamente. Perfeito. Acho que é bem complexo. Eu tenho uma questão para ti, quer dizer, eu tenho várias aqui, né? Não sei, tem mais alguém, gente? Eu vou falando aqui, mas se tiver alguém, eu acho que a gente vai conversando. Quando tu fala ali da questão dos bebês, né? E tu diz assim que os pais têm chegado muitas vezes por essas questões do corpo, principalmente a coisa muito midiática. Até tal mês tem que estar fazendo X coisa, então não faz o pai sair em desespero porque tem algum atraso. A gente sabe que, enfim, muitas vezes é uma questão, aí sim, né, de um tempo ali de cada criança, e muitas vezes não é. Esse esperar vai nos custar muita coisa. Mas eu queria te perguntar se eles têm alguma outra queixa com relação à questão da interação, né? Dessa Alguns, relação. Ou se vem pelo corpo, mas já tem outros indícios, ou isso às vezes não é nem percebido. nem sempre, varia um pouco, tá? Tem alguns que vêm muito focados nessa coisa do motor, né? Ele tinha que estar Sim. fazendo isso, você não está fazendo isso. Aí a gente sempre explica aquilo, ó, marco, é um balizador do desenvolvimento, a gente tem um período para isso acontecer, não é assim, enfim, né? Avalia a criança e entende o que está acontecendo. Mas alguns, eu acho que até por esse apelo midiático, já vem com certeza que a criança dele tem TEA. E às vezes é um bebê pequenininho, né? É porque ele não me Uhum. olha, porque ele fica olhando para cima o tempo todo no carrinho, porque eu dou mamar e ele não olha para mim. Então, algumas famílias já trazem isso, que é algo Uhum. mais novo, assim, que eu acho que vem. Eu sempre penso assim, fico refletindo sobre isso, né? Acho que as redes sociais elas têm uma parte de um lado bom, né? Que eu acho Uhum. que
tá trazendo mais informação, o problema é que essa informação não é filtrada, né? Então a gente recebe tanto coisas boas como coisas ruins, mas de certa forma as pessoas estão prestando mais atenção nas crianças. Então, às vezes eles vêm com informações enviesadas, eu avaliei uma bebê há pouco tempo que a mãe veio com isso, era uma mãe professora da educação infantil, acostumada com crianças, segundo filho, um bebê que na percepção dela, o pai não concordando muito, mas mais passivo, assim, na percepção dela, na época, o bebê com 3 mesinhos, ele não, era isso, ele não olhava nos olhos, ele não olhava para ela enquanto mamava, ele não ficava olhando para cima quando estava no carrinho, me mostrou vários vídeos, assim, para ela estava, que ele não se movia no lugar. Eu avaliei essa criança e durante a minha avaliação, ele foi um amor. Ele sustentou o olhar, ele interagiu comigo, ele sorriu, ele se movimentou. Ela mesma dizia: ai, parece carro quando a gente leva na oficina para mostrar que tem problema, e não tem problema nenhum, né? E a criança teve um outro comportamento diferente daquele que. E aí a gente já se antena um pouquinho para essa relação, né, da mãe e do bebê. Mas o que que eu fiz? Como ele chegou primeiro em mim, eu encaminhei para uma avaliação médica, né? Para que ele pudesse ser. A mãe estava tão tomada daquilo, né? Que eu achei importante que fosse visto por alguém, porque na minha avaliação ele não apresentava sinais de risco nem de atraso motor. Naquele recorte, naquele meu contexto de avaliação ali. Então, às vezes acontece essas coisas, mas também acontece da mãe que chega identificando características e elas realmente estão presentes, né? Então, isso também, na verdade, acontece com mais frequência do que o contrário, né? De realmente perceber que parece que ele parece tão paradinho, né? Então, ele é tão bonzinho. Às vezes, e principalmente as mães de segundo filho, porque já teve o primeiro, que era diferente, né? E aí aquele ali, o que acontece? Que ele, né? No começo eu achava bom, porque ele não me dá trabalho, mas agora eu acho que, sabe, tem alguma. Aí a gente ainda teve a história da pandemia, muitos trouxeram os filhos no pós-pandemia, achando, ou até durante a pandemia, achando que era a questão da pandemia, que as crianças estavam muito alheias ao mundo em função da pandemia, e, na verdade tinha outra coisa ali, né? E não era só isso, enfim. A gente tem recebido, sim, essas famílias. Eu fiquei pensando, não sei se tem, eu vou falando aqui, não sei, Manuela, Jaque, Rosângela, o próprio Valdo, o André também, quem eu como com a Eda, que está aí, não sei, a Josi, né? Tem acho que os estagiários, a Dionéia, eu não sei todos que são, né? Também estagiários da clínica, mas, enfim, tiverem questões, vão falando. Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria te perguntar. Ah, tá. Não, tu falasse muito interessante também da questão de parar o corpo, né? E a gente pensa nessa questão também, né, dessa não organização corporal e aí não conseguir parar como uma maneira de seguir existindo, né? Então, não só no TEA, mas também nos TDAs, Hs da vida, né? O corpo que não consegue parar porque é uma maneira de se sentir De se sentir. existindo, Exato. né? Assim como a marcha em ponta de pé, desculpa te interromper, Elisandra. E a Não. gente associa muito a marcha em ponta de pé no TEA a isso. Porque quando a gente vai para a ponta do pé, as mulheres aqui não me deixam mentir, a gente aumenta a sensação de peso corporal, né? Qualquer um, os homens também podem experimentar isso, é só ficar na ponta do pé. Mas a gente que usa salto alto, quando vai para a ponta do pé, a gente cansa mais. E por quê? Porque o peso aumenta. Então, ir para a ponta do pé é uma forma de aumentar o tônus. Inconsciente, obviamente, a criança não pensa, né? Mas acaba sendo um reforçador desse eu quero existir, né? Dessa coisa de sentir. Eu sempre falo isso para as famílias. Claro, também tem questões sensoriais, também tem questões comportamentais, mas o que nos toca muitas vezes como causa, e é multifatorial, a gente sabe, é isso. Geralmente as crianças que andam em ponta de pé têm o tônus baixinho. E aí elas vão para a ponta porque isso empodera o corpo, né? Eu me sinto, estou aqui. Então, quando é que acontece a ponta? Quando eles saem para fazer alguma coisa, quando eles saem a correr, quando eles saem a caminhar, porque aquilo eu preciso aumentar o meu tônus. E eu entendi que quando eu vou para a ponta, eu sinto o meu corpo, eu me percebo e fico pronto para interagir com
algo, ou meio, né? Então, tem muita associação disso. Então, tanto a hiperatividade quanto a marcha em ponta de pé, a gente tem visto muitas relações com a questão do baixo tônus também, né? Além das outras coisas. Esse detalhe eu não sabia, mas uma coisa que eu aprendo, por isso que eu digo, gente, é impossível a gente atender crianças sozinha, crianças né, no TEA, ou mesmo os bebês com alguns sinais sozinho, é impossível, assim, né? Claro, a gente não vai fazer essa função, mas é isso, eu também às vezes me pego olhando, mas como é que tá sentando? Mas eu sei que para levar para outro colega que é o profissional, porque a gente vai, né, acho que trocando, vai aprendendo também, vai, acho que ampliando principalmente o nosso olhar, né, Simone, para identificar. Eu não vou tratar, não é a minha área, eu não sei o que fazer com isso, mas eu posso aprender para poder identificar enfim, acho que instrumentalizar o outro também, assim como o colega lá da Fono me diz, olha, aqui na minha sessão tá se passando assim, observei tal e tal situação de interação ou de reação da criança, então, o quanto isso eu acho que é imperativo, né? Não tem como a gente fugir mais disso, né? Com certeza. Eu tenho mais uma pergunta ainda. À A questão da vontade, adoro. hipotonia. Achei muito interessante, né? Tu falasse da hipotonia, que eu acho que é uma coisa que a gente observa também, né? Os colegas aqui que atendem crianças também devem observar. Mas tu falasse dessa questão do tônus ali, né? Que não é exatamente essa questão da força muscular, mas disso Não que é a mesma coisa, não é né? a Não é mesma hipotonia. coisa. Isso. Mas eu fiquei pensando, quando a gente olha, por exemplo, os vídeos dos bebês, e que muitas vezes tem as mãozinhas fechadas, que parece, tá, na minha leitura leiga corporal, que seria o contrário do tônus, seria um tensionamento. E muitos bebês que vão para o osteopata justamente porque fazem, né, essas tensões. Como que Ótimo, a gente super boa podia tua pensar pergunta. isso? Super boa tua pergunta. Nos bebês, em especial, a gente tem que ter cuidado, assim, porque, primeiro, não quer dizer que a criança hipotônica não tenha força, tá? Isso é uma coisa importante da gente entender em qualquer idade, principalmente em membros, tá? O principal impacto do baixo tônus é no tronco, o eixo mesmo axial, cabeça, cintura escapular, tronco, pelve. Em membros, a gente tem um tipo de fibra muscular que a gente chama de fásica, que é uma fibra que está sempre encurtando e alongando, encurtando e alongando, enquanto a fibra fásica. A musculatura do tronco, a axial, ela é tônica, é uma musculatura que está a maior parte do tempo contraída. Então, é muito mais fácil eu fazer força em segmentos. Então, às vezes a gente vai ter aquelas crianças nossas que são hipotônicas, mas conseguem, são brutas, né? Aqueles ogrinhos que a gente brinca, que vem, mas não tem controle da força, mas tem força, né? Então, não tem uma boa coordenação, mas tem força, isso nos maiores. Nos bebês, a gente tem uma outra questão importante relacionada à imaturidade, que é a presença dos reflexos primitivos. Então, nos bem pequenininhos, isso de estar com a mãozinha fechadinha, eu posso ter um tônus baixo e, pela presença do reflexo, eu ter tensionamentos, atividades reflexas que mantêm os meus segmentos em posturas de contração. Então, mais ainda além disso, questões de tensionamento, toda a criança com baixo tônus vai fazer compensações tensionais. Então, às vezes, eles têm um tônus tão baixinho que precisa, para conseguir dar conta, a gente fala que bota a cintura escapular no cabide, né? Porque aumenta o tônus da cintura escapular para conseguir, e isso geralmente acontece no aprendizado ali, quando começa a melhorar, a ter uma demanda maior de repertório, de motricidade fina, a gente vê a piora do tensionamento de cintura escapular. Então, é diferente de força, porque não é uma força que serve para me deixar mais coordenado, controlado, equilibrado. Ela, pelo contrário, atrapalha, assim como o reflexo atrapalha. O reflexo, com o neurodesenvolvimento, ele some, ele deixa de existir para dar lugar ao controle do movimento. Então, são coisas diferentes. Eu posso ter a presença do reflexo numa criança com tônus baixo. Algumas vezes, os reflexos no hipotônico não são tão fortes, tão intensos, quando a gente testa. Não são tão como esperado num bebê recém-nascido ou numa criança nos primeiros meses de vida que tem uma atividade tônica normal.
Então, e ainda assim, tem crianças que no primeiro ano de vida não vai ter isso tão marcado, porque o baixo tônus faz parte ali um pouco do primeiro ano. Mas ali quando começam a se erguer contração da gravidade e precisar mais dessa musculatura, a gente enxerga mais os efeitos do baixo tônus. Então, isso também é variável, assim. Então, entender que quando a gente tem um tônus baixo, não significa que a gente não tem força. Eu talvez não tenha mais, eu vou ter mais dificuldade para adquirir força e não vou conseguir ter um controle tão adequado da força para as minhas funções básicas, para sustentar o meu corpo, para ter qualidade na minha movimentação ativa. E é nisso que a gente vai ter que trabalhar, nessa adequação. Não sei Olha, se. eu já estou aqui. Eu quero fazer uma Sim, pergunta não, sim, bem sim. para Simone. Vai, Vai, a Simone, o que tu está Manuela, depois falando a Josi. tá bem rápido. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma associação das crianças maiores, tá? Que são hipotônicas, porém têm uma força enorme, não mede a sua força, né? E precisa estar sempre com algo na mão. É isso que tu fala? Essa imaturidade. As crianças maiores. Não, aí nos maiores a gente já não tem mais a questão reflexa. Isso sumiu lá nos primeiros meses de Tá, vida. Nas crianças maiores, essa necessidade de estar com algo na mão normalmente está relacionada a questões sensoriais. Então, a gente vai ter que tá, pensar em outras coisas, assim, isso de estar com tá. uma coisa segura na mão, assim, ou até comportamentais, pode ter alguma coisa ali daquilo ter alguma influência na questão emocional da criança. Então, é uma outra questão. Agora, isso da mãozinha fechada que a Lisandra trouxe nos bebês é bem do bebê. A gente vai ter Tá. a gente tem crianças que podem estar com toda a sua atividade reflexa presente, aparecendo, só que com um tônus mais baixinho. Então, onde é que a gente nota a diminuição do movimento? Geralmente na GMA é no serpenteamento do tronquinho, os movimentos rotacionais que a gente nota proximais em ombro, em pelve, em quadril. Ali é que a gente nota que isso está diminuído, mas a mãozinha, o pé, né, movimenta, ok. Não é ali que a gente vai enxergar o principal problema. Uhum. Então, Tá. a gente tem criança com tônus baixo, criança que arranca a guarnição da janela, né? Então, umas Isso, coisas, eu tenho um paciente né? que assim joga coisa nas Né? Então, pessoas assim com uma força absurda. exato, mas se tu pede para ele fazer um movimento controlado, ele tem que Não faz. fazer, sustentar para fazer um movimento controlado, usando a força de forma controlada, ele não vai conseguir. Porque aí a coordenação, a harmonia de movimento, é uma coisa meio mais aos trancos, assim, que o movimento acontece, né? Perfeito. Josi. Boa noite, Boa Simone. noite, Josiane. Obrigada, né, por todas essas noções que tu vem nos dando. Mas, assim, eu também fiquei aqui fazendo associações com as coisas que a gente estuda e fiquei pensando nessa questão de hipotonia versus força. Eu fiquei pensando na questão dos movimentos gerais, que a gente também tem estudado, da avaliação dos movimentos gerais e os bebês que são de pouca movimentação intraútero, né? Antes do nascimento, com pouca movimentação, e que depois que nascem, são bebês que têm movimentos desorganizados, movimentos unilaterais, movimentos abruptos, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão de pouca movimentação fetal. A gente pode pensar nessa hipotonia aí de coluna que tu estavas falando, e aí, claro, a força, então, fazendo essa desorganização de movimentos. Assim, normalmente, quando a gente percebe essa desorganização de movimentos nos bebês ali, nos primeiros, até o terceiro mês de vida, que é quando a gente tem os chamados right Uhum, movements, né, que a gente classifica
percebe esse tipo de movimento geral, isso normalmente está associado a alguma lesão em sistema nervoso. Isso é o que vem aparecendo mais, assim. Então, quando a criança tem um Crumpet Synchronized, alguma coisa assim, que é esses movimentos abruptos, assim, unilaterais, geralmente, se tem uma hipotonia ou até uma hipertonia, né, que nesses casos pode acontecer, isso geralmente está associado, se isso permanecer presente dentro dos movimentos gerais, provavelmente vai culminar com um diagnóstico de paralisia cerebral, que é o que a gente tem aí na literatura hoje. O que a gente vê mais associado ao tônus baixinho e à presença de TEA é o PUR, né? É o pobre repertório, é aquela criança que se movimenta pouco. E na vida intrauterina, a principal fonte de movimento é o tônus. A criança ali não está intencionando movimento voluntário ainda, pouca coisa, né? Mas ainda é o tônus, a primeira forma de comunicação da criança com o meio, né? Através desse tônus. Então, pode acontecer de a gente já ter um tônus um pouquinho mais baixo do esperado ali na vida intrauterina. Bebês que se movimentam menos, né? Então, isso da diminuição da movimentação intrauterina é associado a vários fatores de risco, né? A várias outras coisas, não só a isso da presença de baixo tônus, mas a gente pode ter uma criança que se move menos na vida intrauterina e ter uma série de outras possibilidades de complicações, né? Mas tem uma relação, sim. Mas no estudo do GMA, o que a gente tem, assim, até agora, é que quando a gente tem a presença desse tipo de movimento, né, desse perfil de movimento, normalmente isso vai estar associado a alguma questão neurológica mais definida, assim, alguma patologia mesmo. Tem uma grande pesquisa que está sendo realizada ainda, que não foi publicada ainda, né, mas é uma grande pesquisa que envolve mais de um país e tem aqui brasileiros também trabalhando nessa pesquisa, justamente em relação a isso, né? A questão dos movimentos, da pouca movimentação do bebê, do feto, e da pobreza de movimentos gerais pós-nascimento, associada ao TEA, Isso. né? Então, não se tem a publicação ainda, mas a gente tem tido notícias, né, dessa pesquisa através Eu já ouvi da falar. LAPIC, da PESSIA. Isso, eu já ouvi falar do pessoal do GMA mesmo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp das pessoas que têm a formação e eu já ouvi falar, a última vez que eu encontrei a Krista, antes dela nos deixar, né, ela falou sobre essa pesquisa que estava iniciando e a gente aguarda ansiosamente, né, os resultados, porque eu acho que vai ser algo bastante, talvez um divisor de águas, assim, né, em relação, porque é só o que está faltando. A gente precisa começar a ter o critério motor ali no diagnóstico do TEA, essa valorização do critério motor no diagnóstico do TEA, para que a gente possa ajudar essas crianças de forma mais efetiva. Porque enquanto não tiver, os médicos mais tradicionais não encaminham, não indicam, não enxergam isso, não valorizam isso no tratamento. Então, eu brinco que a gente mais uma vez faz trabalho de formiguinha, né? Porque é mostrando o resultado que a gente vem convencendo as equipes médicas de que, opa, parece que o que elas fazem tem algum sentido, né? Então, a gente acaba recebendo muito mais paciente de colegas de equipe, de alguns médicos, como eu comentei com vocês, mas do que de equipes médicas, assim, de rotina, né? Em função disso. Então, acho De que essa é uma formiguinhas, pesquisa que Simone, vai... ou de borboletinhas. Hã? Formiguinhas ou de Ou de borboletinhas. borboletinhas também. Fechada. É. Bom, gente, acho que estamos na hora, né? Cumprimos aí a nossa ideia de poder trocar com a Simone, te escutar, né, Simone? Foi um prazer, né? A gente agradece muito aí acho que, né? Acho que sempre é bom assim os vídeos, os casos ali, né? O que tu vai falando vai ficando muito claro. E acho que é isso, a gente tem que seguir trabalhando juntos. Então, te agradeço muito pela disponibilidade. Certamente vamos te querer em outros momentos, né? Eu estou Em outras totalmente à situações. disposição.
Isso para mim é muito rico, a gente aprende muito dos dois lados, né? De poder também ouvir, aprender, para a gente é uma troca muito bacana, assim, poder dividir o que a gente faz e escutar também, né, do outro lado. Então, estou absolutamente à disposição, sempre que eu puder ajudar de alguma maneira, só Quem chamar. sabe a próxima a gente faz uma dobradinha aí, ou com a fono, ou com a psico, enfim, né? Fazemos Dá para fazer alguma. outros vídeos de outras coisas, assim, Isso, dessa prática do RPA, dessas coisas que a gente, né, faz aqui também, posso mostrar outro, porque hoje a ideia era mostrar um pouquinho do nosso mundo, do que a gente vê, né, para vocês claro. entenderem o nosso papel nesse contexto. Mas a ideia de poder mostrar um pouco também de como é que é o trabalho, assim como se quiserem nos visitar, a casa está absolutamente aberta para conhecer, ver atendimento, dividir, é só a gente combinar que a casa é de vocês. Obrigada, Simone. Bom, Imagina, eu gente, que então, agradeço. uma boa noite a todos que Boa estiveram noite, aí, bom todos que feriado. estiveram Obrigada, conosco, Simone. e até uma Parabéns, tá? próxima. Bom Obrigada, feriado. Beijo, pessoal. Um obrigada. Beijo. beijão. Tchau, Beijo, gente. tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.